Então agora a gente vai falar do HSV, que também é conhecido como HSB ou HSL. Vão haver algumas variações nesse último termo, mas todos eles significam a mesma coisa, que é a cor, a intensidade da cor e a ausência de luz. Nós já entendemos que o círculo cromático é a representação das cores visíveis, mas aqui só tem a cor em si, não tem variação de saturação nem de valor. Essa é uma representação um pouco mais realista de como funciona a gama de cor, com as cores do nosso círculo cromático no entorno, caminhando para o centro. Elas vão desaturando na direção de um cinza bem claro ou de um branco, e quanto mais para o fundo desse cone de cor, ela vai ficando mais escura. Essa representação tridimensional aqui faz muito sentido para mim, e eu gosto muito de usar isso aqui para entender a posição dessas cores no espaço tridimensional. Isso serve para demonstrar que a saturação é diferente da variação de valor. Como é que isso funciona dentro dos programas de computador? Em geral, eles vão te exibir uma caixa de seleção quadrada. E por causa dessa caixa de seleção quadrada, pode acabar confundindo algumas pessoas. A grande verdade é que o ideal é que isso aqui fosse um triângulo. Tem alguns softwares que têm essa opção, mas a maioria vai te dar essa representação quadrada aqui, que é, nessa ponta vai te mostrar a cor padrão, nessa ponta vai te mostrar aquela cor o mais desaturada possível, e nessa ponta vai te mostrar essa cor com o mínimo de iluminação possível. Acontece que o preto referente a essa extremidade aqui é exatamente o mesmo dessa aqui. Então é como se o resultado dessas duas informações aqui fossem a mesma. Se fosse um papel, a gente poderia dobrar um sobre o outro e funcionaria muito bem. Mas o caso é que a gente não consegue fazer isso aqui. Então o ideal aqui é a gente imaginar que existe uma leve curva aqui, ó. Essa extremidade tem a mesma informação de valor que essa aqui. Então não tem muita diferença se você correr aqui por baixo. A única diferença é que se você correr mais para a esquerda, você vai estar desaturando conforme você for subindo na escala. E para terminar isso aqui, eu vou te mostrar o meu círculo cromático. Esse é o círculo cromático que eu uso para colorir quando o desenho é uma coisa mais simples. Eu vou usar um resultado mais plástico, menos realista, porque as cores vêm em etapas, né? Não é um disco gradiente. E por que eu gosto muito desse aqui? Porque ele traz uma variação de todas aquelas informações num gráfico só. Que informações são essas? Nessa coluna aqui, a gente vai ter as cores mais saturadas e com valor de preto quase zerado. No que a gente se aproxima para o centro, a gente vai conseguindo, ó, cores mais escuras, ou seja, a gente vai adicionando valor a elas. Da mesma forma, quando a gente vai se afastar do centro, a gente vai conseguir umas cores mais desaturadas. Então, na verdade, aqui a gente tem toda essa informação aqui dentro de um gráfico simples, que é esse aqui. Eu vou deixar ele disponível para vocês baixarem e eu espero que isso ajude para vocês nos seus estudos. E nessa nossa aula vamos falar sobre a temperatura das cores. Para isso eu vou usar o suporte desse círculo cromático um pouco mais simplificado. E com relação à temperatura é muito simples, existem essencialmente cores frias e cores quentes. Não tem muito segredo com relação a isso. E existe uma subdivisão quase bem clara do que é quente e o que é frio. É um tanto quanto instintivo, né? É um conhecimento muito natural. O calor, o quente, tende mais para o vermelho, que é fogo, lava, brasa, um metal incandescente. Tudo isso tende para o quente, e a água, o gelo, uma vegetação muito fechada, a própria noite, tudo tendendo mais para o azul. E dentro desse espectro, a gente vai ver aqui, ó, que o roxo e o verde eles estão entre cada uma das duas, né? Ele pode ser lido tanto de forma fria quanto de forma quente. Por que isso? Porque tanto o verde quanto o roxo são resultados de mistura de cores das duas variações. O roxo vai ter um pouco de azul e um pouco de vermelho, e o verde vai ter azul e amarelo.
Então, por causa dessa mistura, os verdes e os roxos podem funcionar tanto como cores frias quanto cores quentes. Já que a gente está aqui, vamos fazer mais uma demonstração com aquela foto. Eu gosto de usar sempre a mesma imagem, justamente para a gente poder referenciar, né? Para a gente poder comparar o efeito de uma coisa com a outra. Então vamos lá. Se a gente aplicar uma variação tonal, tá vendo? Eu joguei mais pro azul aqui. Você vê essa mesma imagem muito mais fria. Ao mesmo tempo, se eu quiser colocar essa imagem mais quente, eu só vou transformar ela num ambiente mais acalorado, cores mais quentes. Pronto, o ambiente já deu uma esquentada. Vamos ver um ambiente muito frio comparado com uma mais quente. Dá para perceber a diferença da ambientação, né? E como é que a gente aplica isso na pintura? Nesses exemplos todos eu estou usando exemplos com muito poucas cores, mas é justamente para a gente entender isso. Para isso eu vou mostrar para vocês duas paletas juntas que eu já usei nesse curso. Um ambiente mais quente e um ambiente mais frio. Exatamente o mesmo desenho, exatamente o mesmo volume, bem pouca variação tonal. A variação de valor não é tão grande entre uma e outra, mas você nota que é bem perceptível a diferença de temperatura do ambiente. Esse aqui está claramente mais frio do que esse. Então a gente consegue ver que essa é a informação mais simples que a gente tem. E é interessante a gente perceber que essas cores que são mais neutras, elas vão sempre representar o inverso do geral. O que isso significa? Dentro desse ambiente quente, as cores mais frias são os verdes, justamente porque das cores quentes elas estão mais próximas das cores frias. Já o ambiente escuro, o verde vai representar as cores mais quentes do ambiente mais frio, justamente pelo mesmo motivo, das cores frias, os verdes são os mais quentes. O roxo, ele também vai ter essa variação, tudo vai depender de quanto de azul e vermelho tem dentro da mistura desse roxo. E essa foi a nossa explicação das 4 propriedades da cor. Então agora sim a gente vai começar a raciocinar a construção de paletas. E agora a gente vai falar sobre como as cores se relacionam umas com as outras. Para isso a gente vai usar o suporte desse nosso círculo cromático mais simplificado. E a mais fácil de entender é o esquema complementar. No esquema de cores complementares, a gente seleciona cores opostas no disco, de uma extremidade à outra, no círculo cromático. A grande verdade é que não importa muito qual das duas cores você vai escolher como principais, desde que elas estejam opostas no disco. Como, por exemplo, essa aplicação. Você vê que as cores que são inteiramente opostas, elas se complementam, principalmente se for uma cor secundária. Por exemplo, o azul misturado com o vermelho dá esse roxo, da mesma forma que o azul misturado com o amarelo vai dar um tom de verde. Como você pode observar, tem um pouco de azul tanto na mistura para gerar o roxo quanto para gerar o verde. Então existe um pouco de azul em toda a imagem, apesar dele não ser visto de forma pura. Isso dá uma sensação de unificação da imagem. A paleta que eu construí foi essa aqui, são as duas cores e uma variação mais desaturada. Houve aplicação nesse pedaço aqui lá fora da casa e na mesinha, por exemplo, tem aplicações com um valor maior, ou seja, a imagem com menos luz, mais escuras, mas ainda é a mesma cor. E toda a construção dessa imagem foi feita com essas duas cores, só fazendo alteração de valor e saturação. O que acontece se a gente fizer uma aplicação com umas cores um pouco mais destacadas, um pouco fora dessa paleta? Eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Você consegue notar como essa cor dá uma saltada? Se você prestar bastante atenção, dá para notar que essa aqui também está um pouco deslocada, mas principalmente essa deu uma saltada muito forte. Isso acontece porque o verde que a gente está construindo já tem um pouquinho de amarelo, mas quando a gente vai mais, quando a gente força um pouco mais, ela começa a se destacar muito. Então é importante tomar o cuidado para tentar não sair da paleta. Olha como essa aqui fica mais harmoniosa. E a gente também vai falar
que, além das complementares, outra estrutura muito famosa são as análogas. E as análogas são caracterizadas pela construção de cores próximas umas das outras. Então, se no espectro de cor a gente seleciona cores que estão uma ao lado das outras, a gente vai conseguir um efeito similar a esse aqui, ó. Mesmo que a diferença entre as cores sejam fortes, se elas estiverem muito próximas do disco, elas vão se tornar agradáveis porque elas são cores irmãs. A paleta que eu usei foi essa aqui, ó. O mesmo verde da outra cena, um amarelo e um laranja, com suas devidas variações de valor e saturação. Gosto sempre de observar que a cor desse tapete, apesar dele parecer cinza, ele é do espectro verde muito desaturado, tá vendo? Ele ainda é o verde, mas eu só desaturei bastante. Cores análogas são as próximas no disco, pode ser 2, 3, 4, tá? Não existe uma regra sobre serem 3 cores. E as complementares, que são cores opostas no disco. A gente vai mostrar agora as meio complementares, que é quando a gente constrói uma estrutura de triângulo. Em vez de usar as diretamente opostas, a gente usa cores irmãs da oposta mais a original. E a gente vai ter esse resultado. Eu sei que pode parecer a mesma cor daquela anterior, que é o verde e o roxo, mas eu vou mostrar para vocês que como a gente tem uma variação mais empurrada para o vermelho e outra um pouco mais azul intenso, a gente tem um resultado diferente, ó. Lembra que a gente falou sobre a saturação? É importante observar que as cores dos detalhes do sofá continuam exatamente com o mesmo verde, mas olha a diferença de destaque que elas têm quando a cor do sofá muda, quando o valor do sofá muda, ó. Elas aparecem bem mais quando o valor do sofá é mais escuro, né? Aqui eles estão com uma saturação e um valor muito próximos, então eles se destacam menos. Já aqui ele aparece com mais força. A estrutura das meio complementares é o meu esquema de cor favorito. Pessoalmente eu gosto muito de usar esse aqui em trabalhos pessoais em que eu não quero atender a uma necessidade específica, quando eu estou só me divertindo, quando eu estou só brincando de pintar, normalmente é esse o esquema que eu uso. E além das meio complementares, a gente ainda vai ter os triângulos e retângulos, que na verdade são cores de extremos opostos. Qualquer construção desse tipo vai te gerar cores muito diferentes umas das outras. Tem as formações quádricas, que são retângulos ou quadrados. Os quadrados eles vão funcionar muito parecido com os triângulos, tá? Porque são cores muito distantes umas das outras, tá vendo? Da mesma forma que os triângulos são cores muito equidistantes, os quadrados também. Você vê que tem uma distância de 2 cores para cada. Então isso cria uma estrutura muito equilibrada de cores muito diferentes. Já os retângulos, eles vão funcionar um pouco mais parecido com as complementares, porque são cores exatamente opostas, né? Apesar de ter cores que se agradam aqui, que se complementam, tem cores análogas ao mesmo tempo. Apesar das cores que são análogas, vão ter as complementares ao mesmo tempo. Isso aqui pode dar uma variação interessante. Fica como exercício para vocês experimentar a construção das paletas. Eu vou deixar essa imagem disponível para vocês colorirem, ou você pode colorir com a imagem que você tiver ou quiser criar. Mas faça um exercício de construir as cores com a formação de triângulo, retângulo e quadrado. E esses foram os tipos de combinação mais usadas na nossa colorização, tá? Na nossa construção de paletas, na verdade. A gente vai ter mais uma aula sobre construção de paletas e então a gente vai começar a aplicar esse conhecimento. Vamos lá, numa aula anterior eu já falei para vocês sobre variações do círculo cromático, que vocês vão encontrar diversos círculos diferentes. É importante saber diferenciar eles e suas variações. Por exemplo, esse que eu uso é o Roy Gibb. Por que ele tem esse nome? É um acrônimo para vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Acredito que o círculo mais usado seja o RGB. E aqui eu quero mostrar para vocês essa variação também.
onde as cores são disponibilizadas de forma gradiente, né? Diferente desse círculo aqui, que é o que eu costumo usar para definir a minha base, aqui é muito mais fácil de escolher cores intermediárias, né? A gente não precisa abrir tanto as configurações de cor. E aqui as cores vão do extremo, do máximo de saturação delas, para o mínimo de saturação, chegando num cinza. E aí a variação de branco e preto dentro dessa cor, a gente vai fazer em separado. Esse também é muito interessante para fazer na hora de executar, né? Na hora de fazer a aplicação das cores, mas ainda prefiro o RGB. Por quê? Porque ele tem um espectro um pouco maior, né? O RGB, ele vai triangular, na verdade, como já diz, né, o RGB, o vermelho, o verde e o azul. Mas vocês têm a consciência de que o verde é uma cor terciária, né? A mistura do azul e o amarelo. Se você vê a mesma triangulação aqui, ó, azul, vermelho e amarelo. E aí sim a gente vai ter o verde como cor complementar do azul e do amarelo. Além disso, você consegue notar que a área de cores quentes do RGB é muito menor que a área de cores quentes do ROY. E isso vai influenciar, né? Porque a gente tem um equilíbrio muito maior entre as cores quentes e frias dentro do nosso espectro. Para fazer a execução, na verdade, no final, eu vou acabar usando esse disco aqui, que é o mais interessante para a gente, e eu vou deixar ele disponível para vocês também. E ainda falando sobre a aplicação de cor, lembra que a gente conversou sobre as meio complementares, que é o meu preferido? Na hora que a gente for aplicar, a gente não vai se isolar nessas três cores. Existe uma coisa chamada gama de cor, onde a gente vai usar todas as cores contidas nesse polígono. Então a gente vai usar os amarelos, verdes e rosas e todas as cores misturadas diretamente entre eles. A princípio parece que é pouca cor, porque a área cinza é grande, a gente não consegue perceber a olho nu a sutileza de diferença de cores aqui. Quando a gente for aplicar numa pintura, a gente vai ver a diferença que faz ter acesso a esse gráfico. E não só isso, a gente vai, na hora de execução, a gente vai determinar umas formas mais improváveis. E isso aqui é o que a gente chama de gama de cor, e que não vai se limitar de forma nenhuma a essa posição. A gente consegue variar a posição de qualquer forma, inclusive a gente pode escolher só as análogas, por exemplo. Eu quero só as cores avermelhadas. Você pode resolver pegar só cores quentes ou só cores frias. Não faz diferença, tá? Você vai usar a mesma técnica usada para definir a sua paleta nos esquemas de cores que eu te apresentei antes. E de novo, ter uma paleta mais limitada vai te dar mais clareza na hora de escolher suas cores. Inclusive, você pode conseguir uma paleta complementar e definir uma área para ser a sua análoga, que não precisa necessariamente ser diretamente oposta, né? Pode ser um pouquinho para o lado, por exemplo, ou para o outro. Inclusive, pode ser as duas. Na hora de construir essa paleta, é o momento em que você tem a liberdade artística da construção da paleta. Eu espero que tenha sido útil e daqui para frente a gente vai fazer as aplicações, começar a colocar em prática todo esse conhecimento adquirido. Até a próxima aula.